Meus irmãos, boa noite a todos. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com todos os irmãos. Amém? Irmãos, hoje eu vou fazer uma promessa. Hoje eu não vou pregar 1 hora, tá? Domingo passado preguei 1 hora, então hoje eu vou falar menos. Mas eu quero que você preste bastante atenção no que nós vamos ver no texto de hoje. É um texto que eu particularmente acho extraordinário, porque é o encontro de Jesus com uma multidão, onde Jesus multiplica pães e peixes. Gostaria então que você pudesse aí abrir a sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 6, dos versos 1 ao verso de número 15. João, capítulo 6, dos versos 1 ao verso de número 15. Esse texto nos coloca diante de uma pergunta, irmãos. E eu, sinceramente, quero que você saia daqui nesta noite com uma resposta. E essa resposta é: você verdadeiramente confia no Senhor? É uma pergunta que parece simples, mas que precisa ser por nós refletida. De fato, quando as coisas começam a acontecer de uma maneira que aos nossos olhos parece impossível, nós verdadeiramente temos fé em Jesus? Qual seria a sua resposta? Mas o texto também nos coloca diante de um segundo dilema. Será que nós verdadeiramente compreendemos o que os sinais de Jesus representam? É algo que você também precisa entender. Não só o que levou até Jesus, mas o que você entende a respeito de Jesus, isso vai ficar claro. Algumas informações no texto são extremamente importantes, como uma época do ano em que a identidade nacional era despertada, como uma época do ano, como as pessoas se reuniam e lembravam da libertação da escravidão do Egito, e agora eles estavam em um contexto de total escravidão. Então, o texto nos leva a várias reflexões, não só o que nos leva a Jesus, mas o que nós entendemos a respeito de Jesus. Esse texto, ele é um texto narrado os quatro evangelistas nos narram, sobre óticas um pouco diferentes. Nos sinóticos, por exemplo, ali Mateus, Marcos e Lucas, eles nos informam que Jesus chega de barco àquele lugar, aquela região era uma região conhecida como Betsaida, e ali Jesus vai. O texto nos sinóticos nos informa que ao chegar naquela região, uma multidão esperava Jesus. E essa multidão que esperava Jesus estava ali atrás dos seus milagres. Nós vamos ver aqui também no verso de número 2. Mas de maneira surpreendente, os sinóticos nos falam que Jesus se compadece daquela multidão. Jesus, ao ver a situação daquelas pessoas, Jesus se compadece daquela multidão. O texto nos sinóticos nos mostram, por exemplo, que a falta de fé era de todos os discípulos. Então aqui, quando nós generalizarmos essa situação, nós não estamos indo contrário ao texto. Mas agora João, ele é mais específico, porque ele nos fala literalmente quem são os discípulos que conversaram com Jesus. E ele vai nos informar que esses dois discípulos eram Filipe e João. Então, olhando o texto numa revelação geral, na revelação, claro, irmãos, bíblica, né? Não é aquele negócio do eis que eu te digo, que isso é uma grande besteira, mas o que o próprio texto sagrado diz, nós vemos então que os textos se complementam e nós começamos a olhar para esse texto que agora vamos pensar numa ótica mais ampla. Eu convido então a lermos todos juntos, dos versos 1 ao verso de número 9, e dos versos 10 ao verso de número 15, os irmãos irão assim acompanhar. Para aqueles que gostam de anotar, o tema do nosso sermão, se assim nós podemos dizer, é que Jesus prova a fé
dos seus discípulos. Jesus prova a fé dos seus discípulos. E a grande divisão, ou a divisão do texto, não vai ser argumentos respondendo esse ponto, mas nós vamos pensar em cada cenário que o texto assim nos apresenta. Então, vejamos, vamos ler o texto, todos juntos, dos versos 1 ao verso 9. A palavra do Senhor assim nos diz: depois destas coisas, vamos juntos? Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse-lhe Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães, e tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram. Encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Meus irmãos, diante do texto, então, algumas lições nós aprendemos, e permita-me nesta noite compartilhar com os irmãos 3 lições que vejo aqui nesse texto. A primeira lição está dos versos 1 ao verso de número 6. E a lição é que Jesus se compadece daquela multidão. Embora Jesus esteja, claro, experimentando os seus discípulos, nós vemos exatamente esse tato de Jesus, de cuidar daquelas pessoas, mas enquanto ele se compadecia daquelas pessoas, ele também experimentava a fé dos seus discípulos. Veja comigo, por favor, passe seus olhos no verso de número 1. Olhe comigo na sua Bíblia, por favor. O texto nos diz assim: depois destas coisas. É interessante, né, irmãos? Porque aqui também, talvez, na sua Bíblia pode estar assim: depois disso. E a grande pergunta que sempre ecoa é: disso o quê? E a resposta é: depois que Jesus havia curado, depois que Jesus havia feito aquele milagre extraordinário, 6 meses havia se passado. Jesus havia curado aquele paralítico no tanque, naquela casa de misericórdia, mas agora 6 meses se passam e agora João relata para nós esse milagre. Nas contas, você já sabe, nós estamos agora no 4º milagre que Jesus faz, no 4º sinal que Jesus faz. E agora então, depois que isso acontece, a cura do paralítico, aquela confusão que começa a ser criada entre os judeus ou fariseus e Jesus, aqueles que vão perseguir e matar Jesus, e eles vão perseguindo agora até culminar na morte de Jesus. Então, depois destas coisas, nós vemos que Jesus agora se dirige a um lugar
a Galileia, ele volta para lá. E o texto diz então que ele atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. É interessante notar, porque aqui talvez você pode estar perguntando assim, mas o que é isso? É o mar da Galileia, mas esse mar da Galileia também é chamado desse nome, Tiberíades? E a resposta é sim. O mar da Galileia era algo que as pessoas diziam por causa da região que ele estava situado. Ele era situado na região da Galileia. Mas o nome que os romanos haviam dado é em nome ou homenagem ao imperador Tibério. Então, eles não chamavam aquele mar de mar da Galileia. Eles chamavam aquele mar de Tiberíades. Então, exatamente naquele lugar que o texto nos informa, Jesus vai ao encontro dessa multidão. Olhe comigo o verso 2, por favor, porque o texto agora nos informa. Ele não apenas nos coloca no lugar, mas ele também nos informa a condição das pessoas. Olhe comigo, por favor, o verso 2 diz assim: seguia-o numerosa multidão. Irmãos, você vai perceber que há aí uma consequência ou uma condicionante. Por que essas pessoas iam ao encontro de Jesus? Por que essas pessoas estavam o seguindo? E a resposta nos é dada, olha aí. Porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então nós já começamos a observar algo aqui. O que motivava aquelas pessoas a irem ao encontro de Jesus não era quem Jesus de fato era, o Salvador da vida delas, mas elas iam ao encontro de Jesus, porque Jesus fazia curas e sinais extraordinários. É isso que leva essas pessoas a seguirem Jesus. Mas, irmãos, olhe que interessante. Ainda nos nossos dias, ainda nesse tempo que nós vivemos, eu estou para lhe dizer, e ouso aqui arriscar, que a maioria das pessoas não vão ao encontro de Jesus pelo que ele é, e nem pelo que ele pode fazer em suas vidas espiritualmente. A maioria das pessoas ainda vão ao encontro de Jesus pelo o que ele pode fazer materialmente. Essa multidão havia ouvido falar, muitos haviam até presenciado grandes milagres, e o que os trazia até Jesus era exatamente isso. Então talvez você pode pensar assim, mas pastor, você está dizendo que os sinais não são importantes? Não são. Os sinais testificam que Jesus é o Salvador. Os sinais testificam que Jesus é o Messias. E é interessante, mas eu não vou adiantar, porque eles reconhecem que Jesus é o profeta que haveria de vir. Mas a motivação deles não é reconhecê-lo como de fato profeta, mas vamos aguardar aqui e nós vamos um pouco à frente. Mas olhe que interessante essa afirmação, um comentarista bíblico chamado MacDonald, não é aquele da lanchonete, é um comentarista bíblico. Olha o que ele diz, abro aspas. Eu peço que você preste bastante atenção no que ele diz. Ele diz assim: uma fé baseada em milagres nunca é tão agradável a Deus como a fé baseada somente em sua palavra. A palavra de Deus não deveria exigir milagres para comprová-la. Qualquer coisa que Deus diz é verdade, jamais poderia ser mentira. Isso deveria ser o suficiente para qualquer pessoa. Fecho aspas. Você entendeu? Algumas pessoas vão em algumas igrejas e eles dizem assim: eu fui lá naquela igreja e eu não senti a presença do Senhor. Eu fui naquela igreja e eu não senti o Espírito Santo agir. Aí você pergunta, mas por quê? Ela vai dizer assim, porque lá não falou em línguas, porque lá não teve profecias, porque lá não teve curas. Irmãos, essas pessoas são ignorantes na fé. A fé não pode ser baseada ou firmada naquilo que nós vemos de milagres e ações extraordinárias. A nossa fé deve ser firmada na palavra de Deus, é na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é suficiente para as nossas vidas. Um crente que vai atrás de milagres,
ele vive atrás de milagres e ele vai para o inferno, porque a motivação da sua vida não é Jesus. É por isso que nós vemos Jesus dizendo: em teu nome eu curei pessoas, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz isso e aquilo, e ele diz: aparta-me de mim, maldito, porque você não pertence ao meu reino. A fé não é baseada em experiências extraordinárias. A fé é baseada na palavra de Deus. Olhe comigo o verso 3 então, porque agora ele vai nos informar um outro detalhe. Olha aí, Jesus então subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Então agora Jesus está cansado. Jesus havia viajado e agora quando ele desembarca, e parece-nos que dá a entender isso, com o relato dos sinóticos, ele vai para o alto daquele monte, e ele vai ali para descansar, para ter um tempo com os discípulos. Note aqui, irmãos, que não é falado de espiritualidade nenhuma, ele vai ao monte, porque o monte é um lugar mais espiritual. Não, ele vai ao monte para descansar. E agora o texto nos diz, olha aí comigo no verso 3, passe os seus olhos, porque quando nós olhamos no texto, diz que Jesus ali se assenta. E quando você agora complementa com o verso 5, olha aí, Jesus então ergue os olhos e vê uma grande multidão. Irmãos, eu acho belíssimo isso aqui, porque agora nós vemos que Jesus está olhando para as pessoas. Jesus está se preocupando com aquelas pessoas. E ao ponto de Jesus, embora esteja olhando para a multidão, ela está preocupado com cada um individualmente, porque Jesus vai estar preocupado com a fome e como eles voltarão para casa. Mas antes de nós adentrarmos a pergunta, olhe comigo o verso 4, porque aqui nos traz uma informação também importante. Quando nós olhamos o verso de número 4, agora nós entendemos o contexto de tempo. Olhe comigo, por favor. Porque agora ele vai nos informar a época do ano. Ele diz: ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava se aproximando. Irmãos, imagine algo aqui. Uma nação que tem como ápice na sua festa a celebração da Páscoa. O que significa Páscoa? O quê? Não sabem, irmãos? Páscoa significa passagem? Pode ser. Páscoa significa libertação? Sim. Então, um povo que o ápice da festa deles era celebrar a libertação da escravidão do Egito. Agora, esse mesmo povo era escravo dos romanos. Então, quando chegava essa festa do ano, o contexto nacional, social, era um contexto de desejo por libertação. Eles queriam um rei. Eles queriam ser libertos das mãos dos romanos. Então, todo o contexto aqui que nos é informado é para nós entendermos isso. E lá na frente, quando nós chegarmos no verso 15, nós vamos ver por que João coloca essa informação aqui. Mas olhe comigo, por favor, agora voltando aos versos de número 5. Porque agora Jesus ele vai dizer algo. Olhe comigo, o finalzinho do verso 5, ele diz assim: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Irmãos, aqui também pode ser traduzido por, a gente pode, não é a mesma palavra, né? Mas você já viu tipo Rap 10, assim, panqueca, aqueles pães bem amassados? Isso é importante para você entender que não é aquele pão de sal igual você compra na padaria. Não é aquele pão de Jesus que a Sandra fazia e não faz mais para o dia da ceia. É um pão como uma panqueca, um pão amassado. Então eu estou querendo te dizer isso porque um pão desse jeito para encher a barriga das pessoas tem que ser muito bom. Então ele está falando desse contexto. Então Jesus diz: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas olha a informação do verso 6, irmãos. Mas dizia isto para o experimentar. Porque ele bem sabia o que estava para fazer. Irmãos, olha o que está acontecendo então. Jesus, ele olha aquela multidão.
Nós vamos ser informados mais à frente que era em torno de 5.000 pessoas, apenas homens. E agora então Jesus olha e fala para Filipe, nós temos que comprar pão para dar para essas pessoas. E agora Jesus faz isso para experimentar a fé daquele homem. Irmãos, eu gostaria então nesse momento de fazer duas aplicações nesse primeiro ponto. Primeiro, eu fico muito feliz de saber, e nós cantamos sobre a bondade desse Deus, que nós temos um Deus tão maravilhoso, que Ele se preocupa conosco, mesmo antes de nós sabermos do problema que vamos enfrentar. Jesus está se preocupando com aquela multidão, mesmo eles nem lembrando que eles vão perecer pelo caminho ao voltar para casa. Eles estavam ali ouvindo Jesus há um tempo, eles iriam ficar ali ouvindo Jesus um tempo, e Jesus se preocupa então com o bem-estar deles. Esse é o nosso Senhor. Ele se preocupa conosco, irmãos, individualmente. Mas o texto também nos leva a uma segunda reflexão, dentro desse primeiro ponto. Existem circunstâncias que Jesus não nos pergunta diretamente, mas nos pergunta pelos fatos e pelos acontecimentos. E Ele faz isso para nos experimentar. Talvez você chegou a esse templo, nesse culto, nessa noite congregacional, e a sua pergunta é assim: Jesus, por que eu estou passando por isso? Jesus, por que eu enfrento essa situação tão difícil e tão complexa? Jesus, por que tudo na minha vida está diferente do que eu planejei? E a resposta é: Jesus faz isso para nos experimentar, para testar a nossa fé, irmãos, para que nós mesmos venhamos a aprender se de fato nós confiamos naquele que elevamos os nossos olhos, lembra hoje na liturgia, ou se nós confiamos nas nossas próprias mãos. E se eu agora lhe fizesse essa pergunta? Não, eu não. Se Jesus fizesse essa pergunta. Nós estamos no alto daquele monte, vislumbrando aquela paisagem cheia de pessoas. Mais de 5.000 homens. E agora no meio do deserto Jesus perguntasse a você assim: aqui, onde nós vamos comprar pão para alimentar esse povo? Qual seria a sua resposta? Vamos à continuação do texto? Porque agora nós vamos adentrar ao verso 7. E você vai perceber que a divisão é bem simples. Agora nós vamos ver a resposta de Filipe. Olhe comigo, por favor, o verso 7. O texto nos diz assim: respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Irmãos, eu acho interessante porque eu tenho que lhe lembrar algo. O segundo ponto é que os discípulos são incrédulos às ações de Jesus. Os discípulos são incrédulos à ação de Jesus. Meus irmãos, esses discípulos haviam presenciado um milagre extraordinário. E eu queria lá, pelo menos por um minuto, ver aquilo. 6 talhas de pedras que os judeus usavam para purificação, a água se tornou vinho. Eles presenciaram isso, e o texto nos diz que Jesus fez aquilo para fortalecer a fé dos discípulos. Eu acho muito mais fácil, humanamente falando, tá, irmãos? Pensa comigo aqui. Tudo aqui é impossível para nós. Mas quem viu alguém transformar água em vinho, tinha que saber que aquele que estava perguntando poderia multiplicar pão. Ele poderia até fazer o pão surgir do nada. Ele mandou o maná do céu. Ele não foi aquele que mandou o maná do céu? Ele não foi aquele que alimentou o povo naquele deserto? Ele não foi aquele que libertou o povo da escravidão do Egito? Ele não foi esse? Ele pode fazer pão sem ter pão. Mas quando nós olhamos no texto, a resposta de Filipe nos mostra exatamente como nós somos. Jesus está falando com ele: nós temos que comprar pão para esse povo aí. Ao invés de ele falar com Jesus assim: Jesus, mas você transformou a água em vinho? Você pode muito bem
fazer pão para esse povo. Mas ao invés dele lembrar disso, ele faz cálculos, irmãos, ele faz uma conta matemática na cabeça e ele olha aquele povo, ele fala assim, Jesus, para nós alimentarmos essa multidão, nem 200 dias de trabalho, um denário equivalia a um dia de trabalho, nem 200 dias de trabalho é capaz de dar um pedaço de pão para cada um. Irmãos, nós não somos assim. Ao olhar para Jesus, ao invés de nos lembrarmos que Ele é um Deus encarnado, o Verbo de Deus, nós olhamos as circunstâncias e nos esquecemos quem Jesus é. Diante de uma enfermidade, diante de uma adversidade, diante de um problema, diante de algo que nós estamos quase perdendo a fé, nós olhamos para as circunstâncias e não para o Deus que pode fazer o que ninguém pode fazer. Mas é interessante porque aparece mais um agora no cenário. Olhe comigo, por favor, os versos 8 e o verso 9, olhe comigo. Porque agora João nos traz uma segunda informação, e lembre que aqui era refletindo também todos os discípulos, olhando os sinóticos. O texto nos diz assim, um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, preste atenção nesta palavra, está aí um rapaz que tem 5 pães, preste atenção nessa informação, que não é à toa, 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Irmãos, esta pergunta é importante. Mas isto o que é para tanta gente? Lembra que eu falei que o pão não era aquele pão bonito que nós compramos hoje, aquele pão de sal? Era como se fosse uma panqueca ou uma Rap 10, aquele pão chato. E agora ele nos traz a informação seguinte, para você entender o tamanho do milagre. Esse pão era pão de cevada. Irmãos, pão de cevada, ou cevada, é um material para pão barato. A cevada é um pão que você tem que comer muito para encher sua barriga. E a melhor comparação, e nós já vimos isso lá em Marcos 8, quando nós pensamos na segunda multiplicação, é como se você estivesse comendo aqueles biscoitinhos, papa-ovo, não tem? Você vai comer um pacote, 2 pacotes e você não enche. Para você encher, tem que ser muito biscoito papa-ovo. Então você vai começar a entender o tamanho do milagre. Mas agora, o que nos chama a atenção nesse momento e deve ser focado é o que André fala, ele diz, mas o que é isto para tanta gente? Irmãos, estes homens viram já sinais extraordinários. Nós estamos aqui no 2º ano do ministério de Jesus, mais ou menos 1 ano e 7 meses, 1 ano e 8 meses, que esses homens estão andando com Jesus. O próprio João disse que se nós contássemos todos os milagres que Jesus fez, em nenhum livro do mundo caberia a quantidade de milagres. Então esses homens viram coisas extraordinárias que nem foram relatadas. E agora, o que este homem responde é, mas o que será isso para tanta gente? Meus irmãos, mais uma vez, o segundo apóstolo e discípulo aqui narrado, ele não olha para o Deus que está à sua frente, ele olha para o quê? Para as circunstâncias que está em jogo. Eu tenho uma aplicação aqui para nós, irmãos, sem forçar o texto. Eu acho que todos os discípulos de Jesus têm a fé limitada. Todos, inclusive eu e você. Nós temos a tendência de não confiar em Jesus. Nós temos a tendência de menosprezar a Jesus. E quer ver como a gente vai diagnosticar isso aqui agora? Não precisa levantar a sua mão e se entregar, tá? Não precisa. Quantas vezes você ora a Jesus e fala assim, Senhor, eu vou esperar uma resposta sua frente a essa situação. E no outro dia você vai atrás para resolver. Do seu jeito. Depois você fala assim, mas por que deu errado? É porque você não confia no Senhor.
nós temos a tendência, mesmo sabendo o que Jesus pode fazer, de não olhar para Ele como aquele que pode de fato resolver aquela situação. E eu sempre me lembro da oração daquele pai, daquele endemoniado, daquele garoto. Quando Jesus o liberta, Jesus fala assim: você crê? Você lembra a resposta dele? Senhor, sustenta a minha falta de fé. Meus irmãos, essa deve ser a nossa oração. É claro que nós conhecemos Jesus. É claro que nós já vivemos extraordinário de Jesus. É claro que nós já oramos ao Senhor e mesmo sem confiar, Ele nos respondeu. Mas em outros momentos nós nos portamos como anões na fé, nós não confiamos no Senhor. Então a nossa oração deve ser: Senhor, aumenta-nos a fé, não deixe que nós sejamos incrédulos. E só para você entender, irmãos, o tamanho da falta de fé destes homens, João não vai nos relatar isso, mas os sinóticos nos mostram. Jesus não multiplicou pão apenas uma vez. Jesus multiplicou pães e peixes 2 vezes. E na segunda vez, eles se portam da mesma maneira. Então veja que estes homens têm a fé limitada. Eu acho que todos os dias que nós vamos orar, nós temos que falar assim: Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Porque senão até orar nós estamos orando em pecado, porque nós oramos, mas não cremos. Então nós devemos assim: Senhor, eu vou lhe pedir isso. Eu confio que o Senhor pode fazer isso. Mas Senhor, aumenta a minha fé para que eu possa crer que o Senhor pode fazer isso. Mas eu acho interessante, irmãos, ainda notar, porque eu acho que quando nós olhamos agora os versos em diante, e eu convido comigo a olhar o verso de número 10 à frente, olhe comigo, por favor. Você está acompanhando, você que anota, então lembre que Jesus se compadece da multidão, versos 1 a 6. Depois os discípulos se portam como incrédulos, verso 7 ao verso 9. E agora a terceira e última lição do texto, e eu convido você a olhar o verso 10, é que Jesus farta aquela multidão. Meus irmãos, então qual é o resultado da ação de Jesus? Ele nos farta. Olhe comigo, por favor, convido você a passar os seus olhos nos versos de número 10 em diante, porque agora Jesus, ele dá uma ordem, ele diz: fazei as pessoas assentarem. Quando você olha nos sinóticos, lembre que lá nos sinóticos nós somos informados que eles são organizados em grupos de 100 em 100, de 50 em 50. E ali então eles organizam esses 5.000 homens para que eles possam receber. Quando você olha no texto, então diz que agora Jesus toma esse pão, verso 11, e ele dá graça, e ele distribui entre eles, e também, igualmente, os peixes, quanto queriam. Irmãos, aqui eu quero chamar a sua atenção para algo. Segundo a ciência, as leis exatas não podem ser quebradas. 1 mais 1 é 2. 2 mais 2 é 4. Só que aqui agora nós vemos Jesus quebrando exatamente uma lei da física. E a lei da física é que é impossível fazer tal ação. 5 pães de cevada e 2 peixes, alimentar uma grande multidão. Mas por que Jesus pode quebrar as leis da física? E a resposta é: porque Ele é o criador dessas leis. Ele criou até mesmo as leis que regem a natureza. E o texto então nos informa que agora, olhe comigo o verso 12, e aqui eu quero focar nessa palavra. Olha aí comigo o verso 12. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Irmãos, uma consideração importante aqui. Jesus é aquele que pode matar o quê? A sede. Mas Jesus também é aquele que pode matar a fome. E eu não digo aqui só materialmente, eu digo isso também espiritualmente.
A grande lição que aqui nos é ensinada é que Jesus é aquele que pode fartar-nos, irmãos. Jesus pode, de fato, preencher em nossas vidas algo que ninguém e nada pode preencher. Jesus pode trazer sentido à nossa vida e Ele pode literalmente nos fartar. Tem uma corrente filosófica que é conhecida como hedonismo. Você sabe o que é o hedonismo? O hedonismo é a busca desenfreadas por prazeres. E quanto mais as pessoas, então, se embriagam dos seus prazeres, mais alegres elas são. E a resposta é, vemos isso na sociedade que vivemos. Quanto mais as pessoas pecam, mais infelizes elas são, porque o hedonismo não é resposta às pessoas. Um grande pastor, talvez conhecido por muitos, conhecido como John Piper, ele elaborou então uma nova teologia, e essa teologia é uma teologia bíblica. Ele diz que nós precisamos viver o hedonismo cristão. Sabe o que ele está dizendo? Que a fonte de alegria das nossas vidas, a fonte de prazer das nossas vidas, eu vou usar uma palavra exagerada aqui, tá, irmãos? Deve ser a busca desenfreada no prazer que só Jesus pode nos dar. Sabe por que a sua vida não é feliz, meu irmão? Porque você não tem buscado prazer em Jesus. Ah, pastor, mas eu vou à igreja. Ah, pastor, mas eu leio a Bíblia. Ah, pastor, mas eu oro. Mas a pergunta não é essa, a pergunta é: você tem de fato procurado se fartar em Jesus? Somente em Jesus? Porque se nós assim fizermos, irmãos, nós seremos felizes. Mas o texto nos ensina uma segunda lição, irmãos. Olhe comigo, por favor, o verso 13. Aqui, não vou forçar o texto, tá? A gente poderia aplicar aqui dizendo que Jesus não queria que sobrasse comida. Então aqui é uma lição econômica, mas não é não, tá, irmãos? Isso pode ser aplicado, mas não é isso que o texto está nos ensinando. E isso fica claro quando nós olhamos o verso de número 13 e 14. Olhe comigo, por favor. Diz assim o texto. Verso 13, desculpe. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Por que 12 cestos, irmãos? Você acha que esse número é à toa que aparece aqui? É uma coincidência que de 5 pães e 2 peixes, agora eles juntam 12 cestos. E Jesus aqui está confrontando exatamente os judeus. Jesus está dizendo assim: eu posso fartar essa multidão, mas eu posso fartar também o povo judeu. Isso ecoa para nós porque ele também pode fartar as nossas vidas. Infelizmente, os judeus o desprezaram e o mataram. Mas pela graça de Deus, nós somos o povo de Deus. Você entende isso? Você compreende esta mensagem? Jesus é aquele que pode fartar a sua vida. Contudo, irmãos, nós vemos que frente à ação de Jesus, embora esse povo reconheça quem Jesus é, o grande profeta, mais uma vez eles não entenderam que Jesus era o Salvador de suas vidas. Olhe comigo, por favor, no verso de número 15. No verso 14, eles vão dizer que Jesus é verdadeiramente o que deveria vir ao mundo, o grande profeta. Mas Jesus conhecia a mente daqueles homens. Eu quero que você olhe comigo o finalzinho do verso 15. Porque diz assim: para o proclamarem rei. Retirou-se novamente sozinho para o monte. Irmãos, vamos pensar aqui. Você já reparou que nós procuramos pessoas para resolver problemas? E às vezes nós colocamos nessas pessoas toda a nossa esperança? Problema de fome não é algo dos nossos dias. Problema de saúde não é algo dos nossos dias. Tanto que naquela casa de misericórdia, que era um tanque de Betesda, estava cheio de enfermos. Se nós formos hoje às casas de misericórdias, aos hospitais, elas vão estar cheias de enfermos. Talvez o grande problema e gargalo de toda uma nação sempre vai ser comida e saúde. Imagine agora, Rubens, que chega alguém
que de fato é o Messias, que de fato é o Verbo de Deus. E agora nós olhamos aquilo, rapaz, esse cara, ele cura e ele mata a fome. Qual vai ser o resultado lógico? Vamos proclamá-lo rei. Acabou os nossos problemas. Só que Jesus não veio aqui para isso. Jesus não veio ao mundo para ser o rei de uma nação, mas ele veio para ser o rei do seu povo. Aqueles que ele haveria de salvar e remi-los pelo seu precioso sangue. Ao final desse sermão, então, eu preciso mais uma vez lhe fazer algumas perguntas. E eu gostaria que de fato você pudesse sair daqui nesta noite pensando sobre isso. A sua fé em Jesus é verdadeira, meu irmão? Você crê de fato em Jesus? Ou você é como os discípulos, 200 denários, só tem 5 pães e 2 peixes, não podemos fazer nada por essa multidão. Se você prestou atenção no texto, os discípulos queriam despedir a multidão, mandar embora. Leia nos sinóticos. Mas Jesus sabia do seu poder. E Jesus então faz por aqueles o que ninguém podia fazer. Irmãos, e de fato isso é verdade na nossa vida. Preste atenção aqui no que eu vou lhe dizer, olha aqui para mim. Jesus pode fazer nas nossas vidas o que ninguém pode fazer. Jesus pode restaurar casamentos. Jesus pode restaurar filhos que estão perdidos nas garras do pecado. Jesus pode trazer novamente alegria ao nosso coração, alegria essa que nós já perdemos. Jesus pode tirar daquele lamaçal de pecado pessoas que amamos e que lá estão. Mas a grande pergunta é, você crê que Ele pode fazer isso? Você tem orado por isso? Você tem colocado isso diante do Senhor? Você de fato crê nisso? Mas o texto também nos ensina uma segunda lição e eu quero que você leve para casa. Meus irmãos, é fato e é verdade. Enquanto nós buscarmos respostas para a nossa vida, enquanto nós buscarmos nos fartar de prazeres fora de Jesus, nós jamais teremos o verdadeiro prazer. Porque o verdadeiro prazer só Jesus pode nos dar. Mas há um terceiro problema neste texto. O que está levando a Jesus? Vou perguntar de novo. O que está levando a Jesus? Você está indo ao encontro de Jesus como alguém que é o Salvador da sua vida? Ou você está indo ao encontro de Jesus como apenas aquele que pode resolver os seus problemas materiais? Lembra do que Jesus disse àquele paralítico no capítulo 5, no milagre anterior? Você está curado. Mas mude de vida, porque senão vai lhe acontecer algo pior. A bondade de Deus, irmãos, e vamos cantar agora, chamo os irmãos do louvor para se posicionarem. A bondade de Deus não é manifesta porque você está doente ou são, porque você tem problema ou não. A bondade de Deus se manifestou porque Jesus nos salvou. Essa é a manifestação da graça de Deus. E eu quero orar com você, meu irmão. Gostaria que você fechasse seus olhos. E diante de tudo que nós diagnosticamos nesse texto, eu quero agora que você pessoalmente ore ao Senhor. E fale assim: Senhor, aumente a minha fé. Senhor, me faça crer verdadeiramente no Senhor. Senhor, me faça ir ao seu encontro verdadeiramente com a intenção correta. Senhor, faça na minha vida, na minha família, o que só o Senhor pode fazer. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus. Mais uma vez, ó Deus, nós nos colocamos diante da Tua maravilhosa presença. Nos colocamos aqui, ó Deus, gratos ao Senhor, porque sabemos quem o Senhor é. Ó Deus, por favor,
tenha compaixão de nós. Mas não apenas uma compaixão, ó Deus, quanto aos nossos problemas materiais, mas compadece-nos de nós, ó Deus, abrindo os nossos olhos, para que nós venhamos a ver que de fato o Senhor é o Deus que pode fazer o que é impossível. O Senhor pode fazer com que o deserto do nosso coração se transforme novamente em um jardim. O Senhor pode fazer com aquele filho que está distante do Senhor, que ele possa voltar para a tua maravilhosa presença. O Senhor pode, ó Deus, transformar vidas de pessoas que estão dominadas pelo pecado, porque o Senhor é o Deus que pode fazer o que ninguém pode fazer. Ó Deus, então nos ensine a nos fartar no Senhor, a buscar o prazer no Senhor, a ter alegria no Senhor, porque só o Senhor pode fartar verdadeiramente os nossos corações. E assim nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus e para a glória de Jesus.